Muito bem, cá estamos nós de volta para continuarmos com a nossa deliciosa concordância nominal. E antes de continuarmos aí com os adjetivos compostos, como eu sempre faço, vamos ler aí alguns e-mails que chegaram com dúvidas sobre a presidenta, não é isso? E alguns outros. Vamos lá. O Fábio de Uberlândia diz: e a palavra presidente, qual o gênero? O ou a presidente? Existe mesmo presidenta? Fábio, existe sim, tá certo? Presidente, antigamente, era só o presidente e a presidenta. Sempre foi desse jeito. Geralmente, os masculinos terminados em E fazem o feminino com a troca de E por A. Então, o hóspede, a hóspeda. O gigante, a giganta. O elefante, a elefanta. E aí por diante, o presidente, a presidenta. Com o passar do tempo, algumas destas palavras ganharam também a versão comum de dois gêneros. O hóspede, a hóspede. O gigante, a gigante. Elefante não. Continua sendo o elefante, a elefanta. Ou, como entrou agora há pouco no Volpe, a elefoa. Não é isso? Ou a aliá. E esse aliá é controversa. Mas elefoa, elefanta. Mas hóspede, a hóspede, o hóspede, a hóspede, o gigante, a gigante, o presidente, a presidente. Então, as duas são corretas. Então, você pode dizer a presidenta Dilma, ou você pode dizer a presidente Dilma. As duas são corretas, as duas formas estão no Volpe. Tá certo? Um abraço para vocês aí de Uberlândia. A Fernanda de Guarulhos diz: Aguinaldo, boa tarde, Fê, tudo bem aí? Quando eu digo que a torta contém nós, posso flexionar para o plural da seguinte forma: duas tortas com nozes. Não. Se você só tem um tipo de noz, por exemplo, aquela noz que parece o cérebro da minha irmã que eu devorava no passado. Não o cérebro da minha irmã, a noz que parecia o cérebro da minha irmã, não é isso? Eu digo, então, um tipo só de noz, não é? Então não vai para o plural. Eu comi duas tortas com noz, duas tortas de noz, tá bem? Agora, se você usar aquela noz tradicional, usar a noz, tem uma noz chamada pecan, não é isso? Noz pecan. Você mistura, faz um mix dessas nozes. Aí sim, você comeu uma torta com nozes variadas. Tá certo? Com nozes diversas. Mas se é um tipo só de noz, então duas tortas com noz. Sempre no singular. Tá bem? Um abraço, Fernanda. A Fernanda, o Leandro, lá de Itajubá, diz: boa tarde, professor. A nossa unidade está sem aula, pois a central da LFG nos disse que o motivo trata-se de interferência solar. Nós já pesquisamos isso aqui, meu caro Leandro. Hoje não houve interferência solar. A interferência solar, ela não acontece numa unidade só, tá certo? Ela abrange uma grande região do planeta e não só uma unidade específica. Então a informação está equivocada, tá certo? Hoje não houve interferência solar, não há interferência solar. Isso dito aqui pelos nossos diretores, monitores, nossos técnicos. Então o problema deve ter sido outro e não a interferência solar. Dessa forma, o senhor pode fazer a gentileza de disponibilizar essa aula online? Muito obrigado pela atenção. Leandro, eu vou mandar este e-mail para a nossa coordenação pedagógica, eles vão ver o que aconteceu com a unidade de vocês e aí a coordenação pedagógica resolve o que fazer aí com a aula que vocês não estão tendo, tá certo? William, já encaminha esse e-mail para a coordenação pedagógica, por favor? E aí a gente já dá um retorno para você da coordenação pedagógica, tá certo, Leandro? A Thalita, aqui de São Paulo, diz: olá, professor, tudo bem? Fazendo os exercícios da apostila. Thalita, vamos fazer o seguinte, seu e-mail então fica para o final da aula. Como são exercícios da apostila, aí o William já separa a apostila, que já está separada, a gente está usando aqui, e no finalzinho da aula a gente já resolve estes exercícios para você, tá certo? Bom, com isso respondemos aos e-mails que chegaram até agora. O da Thalita, como são
exercícios da apostila, esses exercícios vão ficar para o final da aula. Vamos continuar então com a nossa concordância nominal, tá bem? Vamos lá? Nós estávamos falando aí das curiosidades do adjetivo simples. Agora nós vamos para o adjetivo composto. O adjetivo composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos, né? Por exemplo, quando eu digo homem, vamos colocar homem com minúsculo, porque nós estamos usando sempre com minúsculos exemplos, né? Homem, franco, anglo, luso, brasileiro. Ora. Homem, franco, anglo, luso, brasileiro. Aqui está o nosso adjetivo composto, não está? Está. Franco, anglo, luso, brasileiro. Ah, cuidado. Franco é a redução de francês, não é isso? Anglo é a redução de inglês. Aí está. O que mais? Luso é a redução de lusitano ou português. Não é isso? É. Qual é a redução de brasileiro? Qual é a redução de brasileiro? Quando você vai escrever um adjetivo composto, existem alguns que se reduzem, né? Por exemplo, eu tenho um programa social e um programa econômico. Então, eu tenho um programa socioeconômico. Então, esse sócio, eu fiz a redução. Não é isso? Isto. Francês e brasileiro, franco, brasileiro. Inglês e italiano, anglo, italiano. Italiano e brasileiro, ítalo, brasileiro. Então, qual é a redução de inglês? Anglo. De francês? Franco. De português? Não é Portuga. Portuga é apelido carinhoso. A redução é luso. Qual é a redução de chinês? Não é China. China é apelido carinhoso. É sino, com S. Não é isso? Sino, que vem de chinês. Todo chinês é cínico. Cínico com S. Senão já vão me matar aqui. A maioria são ninjas também. Não é isso? Aí está. Sino-chinês. Brasileiro, gente. Espanhol. Hispano. Italiano. Ítalo. Que mais? Alemão. Germano ou teuto. Brasileiro? Não é brazuca. Brazuca é apelido carinhoso. Japonês, não é japa. Japa é apelido carinhoso. É nipo, não é isso? Então, cuidado. Quando a gente fala brazuca, japa, China, Portuga, são apelidos carinhosos, não é isso? A redução é outra coisa. A redução de brasileiro é Brasilo. Aí está. Olha só. E por que a gente nunca vê Brasilo? Muito simples. Quantas sílabas tem brasileiro? Brasileiro tem 3 sílabas. Opa, desculpe. Brasilo tem 3 sílabas, não é? Brasilo. Quando temos a redução, a gente opta por fazer a redução daquele que fica com o menor número de sílabas. Então, você tem um brasileiro mais um francês. Brasileiro mais francês. Então só pode ser franco-brasileiro. Não pode ser outra coisa. Por quê? Quando você reduz brasileiro, brasileiro tem 3 sílabas, brasilo, e francês tem 2, franco. Então obrigatoriamente você reduz o que fica com o menor número de sílabas. Você vai fazer francês e chinês. Então, obrigatoriamente tem de ser sino-brasileiro. Por quê? Porque sino tem 2 sílabas e brasilo tem 3. Você vai fazer brasileiro mais italiano. Ah, italiano tem 3 sílabas, não tem? Qual é a redução de italiano? Ítalo. Vamos até anotar ali em cima. Italiano igual a ítalo.
Ora, Ítalo tem 3 sílabas, não tem? Então você pode fazer aí Ítalo brasileiro, ou você pode fazer Brasilo italiano. Aí está. Ítalo brasileiro ou Brasilo italiano. As duas são corretas. Quando você tem, então, adjetivos que reduzidos ficam com 2 sílabas, eles têm a preferência da redução. Os 2 ficam com 3 sílabas, então você pode fazer um ou outro, tá certo? Fica aí a critério de quem escreve. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. E por que eu estou falando disso? Para que vocês não confundam estes adjetivos. Eu poderia fazer um composto aqui como homem, francês, inglês, lusitano, brasileiro? Não, eu tenho que reduzir, tá certo? Isso daqui, então, é uma curiosidade para a nossa aula de hoje. Mais uma curiosidade? Sim, a língua portuguesa está cheia dessas curiosidades. Então vamos lá. Eu vou tirar isto daqui e quero que vocês coloquem para mim homem luso franco-anglo-luso brasileiro no plural. Como é que vai ficar isto aqui no plural? Ora, eu vou dizer homens franco-anglo-luso brasileiros. Só isso? Sim. E se eu trocar homem por mulher? Vamos ver como vai ficar. Mulher franco-anglo-luso brasileira. Ah, e se eu disser mulheres no plural? Mulheres franco-anglo-luso brasileiras. O que é que vocês percebem aqui? Vocês percebem o seguinte, que no adjetivo composto apenas o último elemento se flexiona. Apenas o último vai para o plural, apenas o último vai para o feminino. Então a gente pode dizer o seguinte, no adjetivo composto, apenas o último varia, tanto em gênero quanto em número. Apenas o último varia, tanto em gênero quanto em número. Tanto em gênero quanto em número. Aí está. Apenas o último varia, tanto em gênero quanto em número. Então, se eu disser registro sociopolítico, econômico, financeiro. Os jornais, eles fazem um registro sociopolítico, econômico, financeiro. Troquem registro por registros. E troquem registro por crise. Como vai ficar se a gente puser crise? E se a gente puser registros? E se a gente puser crises? 30 segundos para você fazer a flexão. Vamos lá. Registros. Aí alguns vão dizer, Agnaldo, você só está no copiar e colar, a gente está escrevendo. Vamos escrever juntos. Registros sociopolítico-econômico-financeiros. Crise sociopolítico-econômico-financeira. Crises sociopolítico-econômico-financeiras. Muito legal isso. Supimpa, como tudo na língua portuguesa. Apenas o último foi para o plural, apenas o último foi para o feminino. Ah, quando eu digo último, eu quero dizer o quê? O último. Então, se eu tirar daqui o econômico, financeiras, como fica? Vamos ver? Aí está. Crises sociopolítico-econômicas. Não é isso? Isto mesmo. E se eu tirar esse econômicas? Crises sociopolíticas. Aí está.
É só uma questão, então, de ir tirando daqui, tirando dali. Eis aí, então, a dica. Apenas o último vai para o feminino, apenas o último vai para o plural. Tá certo? Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Não? Terminaram de anotar? Sim? Guardem isso na memória, então. Não importa quantos elementos haja. Apenas o último vai para o feminino, apenas o último vai para o plural. Tá certo? Mas, vamos lá. Mas, se eu disser, rosa, vermelho, sangue. Digamos que o homem-monstro, aquele outro lá do comecinho da aula, o homem-monstro levou uma rosa para a mulher-monstro. Se ele era um homem-monstro e ela uma mulher-monstro, então a rosa só podia ser vermelho sangue, vermelho hematoma, vermelho hemorragia, vermelho corte profundo. Se eu tirar a palavra sangue, eu vou dizer rosa vermelha. Mas quando eu acrescento a palavra sangue, isso se transforma num adjetivo composto, não é isso? Se isso se transforma num adjetivo composto, apenas o último varia. Isso quer dizer, então, que eu tenho que dizer rosa, vermelho, sangue. Agora, a mulher monstro pegou aquela rosa, vermelho, sangue e falou, ó, depois de anos com você eu só mereço uma. E ele, não, luz do meu viver, você merece várias rosas, vermelho. O que foi que ele disse? Várias rosas? Vermelho sangue. Ué, por quê? Vejam o seguinte. Aqui nós temos um adjetivo composto, não temos? Temos. Mas, neste adjetivo composto, o último é um substantivo. Ah, é um substantivo usado como adjetivo. Note, sangue é um substantivo. Se sangue é um substantivo, ele faz parte aqui do composto, não faz? Então ele deixa de ser substantivo e vira adjetivo. O que acontece com o substantivo usado como adjetivo? Substantivo usado como adjetivo não varia, nem em gênero, nem em número. Agora vamos juntar as duas leis. Se no adjetivo composto apenas o último varia, mas o último é um substantivo usado como adjetivo, então o composto inteiro fica invariável. Anotem isso aí. Se o último elemento do composto for um substantivo, o composto fica invariável. Se o último for um substantivo, o composto fica invariável. Aí está. Se o último for um substantivo, o composto fica invariável. Fácil, simples, como tudo na língua portuguesa. Aí está. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Então vamos ver outros exemplos. Se eu vou comprar uma camisa, qual a cor da minha camisa? Verde. Mas não é um verde qualquer, é um verde abacate. Eu vou comprar várias camisas, verde, abacate. Olha só, eu vou comprar um terno. Qual a cor do meu terno? Terno azul. Azul pavão. Lindo, né? Nada mais lindo do que um terno azul pavão. Vários ternos azul pavão. Aí está. Então lembrem-se, se o último for um substantivo, o composto inteiro fica invariável. Tudo bem? Sem problema? Aí nós temos uma curiosidade para vocês. Isso já não é a curiosidade, Aguinaldo? Sim, a curiosidade da curiosidade dentro da curiosidade.
Eu vou comprar um terno azul marinho. Eu vou comprar vários ternos azul marinho. Azul marinho não se flexiona, tá certo? Azul marinho, invariável. Um terno cor de palha. Vários ternos cor de palha. Ah, olha só. A curiosidade é essa. Azul marinho e cor de qualquer coisa que você puser aqui. Estas expressões não variam nem em gênero, nem em número, tá certo? Então, azul marinho, cor de qualquer coisa que você puser aqui, fica invariável. Azul marinho e azul celeste, desculpe, azul celeste, olha, não sei porque eu estou pensando em azul celeste. Azul marinho e cor de não variam. É porque eu vi esse azul aqui, que é azul celeste, já falei azul celeste. Nossa, como o nosso cérebro nos engana, não? Aí está. Azul marinho e cor de não variam, nem em gênero, nem em número. Quando vocês procuram azul marinho no dicionário, o Aurélio, por exemplo, ele flexiona azul marinho. O Aurélio coloca azul marinho no plural e ele dá 2 ou 3 possibilidades. Aí vocês olham para mim e dizem, ai, Aguinaldo, o Aurélio errou? Quem sou eu para dizer que o Aurélio errou? Mas, se ele fosse prestar um concurso público em português, ele não passava. Maldade isso, não? Então, aí está. Aí você vai dizer, o Aurélio pode fazer isso? O dicionário, ele não tem compromisso com a norma culta. A função do dicionário é dizer o que a palavra significa e como o povo está usando aquela palavra. Se é norma culta ou não, é outra história. Por isso que em muitos dicionários a gente encontra algumas palavras que não estão no Volpe. O Volpe tem o compromisso com a norma culta. O Volpe só registra as palavras que a norma culta permitem como corretas. O dicionário não. No dicionário, então, você tem aquelas formas populares, as formas coloquiais, não é isso? Os brasileirismos, as adaptações, e o Volpe não traz essas coisas. Então, o dicionário ele tem um compromisso com esclarecer o significado e dizer como o povo está usando. Não é isso? Se é norma culta ou não, não tem a ver com o dicionário. É diferente dicionário e vocabulário. Tá certo? Então, aí está. Dúvidas até aqui? Problemas? Questões? Não? Então vamos falar do uso desses adjetivos. Como é que nós vamos usar, então, os adjetivos simples e os adjetivos compostos na nossa concordância nominal? Então vamos lá. Concordância dos adjetivos. Concordância dos adjetivos. Imaginem o seguinte, eu tenho um substantivo, e eu quero determinar este substantivo com 2 ou mais, vamos colocar sinalzinho, 2 ou mais adjetivos. Aí está. Um substantivo determinado por 2 ou mais adjetivos. Como fica isso? Se adjetivo está no plural, vamos colocar... No plural, olha, desculpe. Por extenso, vamos colocar substantivo também por extenso. Essa daqui é uma das coisas que nós precisamos conhecer. Isso quer dizer o seguinte. Homem. Aí está. Vamos colocar 2 ou mais adjetivos. Homem francês, inglês e brasileiro. Vamos colocar um artigo aqui, vamos transformar isso numa frase. O homem francês, inglês e brasileiro chegou ou chegaram? Ah, meu Deus! Quantos homens existem aqui? Veja aí, o homem francês, inglês e brasileiro. Eu deveria ter colocado uma vírgula aí, não deveria? Aí você vai dizer, mas Aguinaldo,
não é um homem só, como o franco-anglo-brasileiro? Ah, olha só. Se fosse um homem apenas, eu teria que fazer a redução dos adjetivos. O homem franco-anglo-brasileiro. Mas do jeito que está aí na tela, você percebe que eu não fiz a redução. Fiz? Não. Eu coloquei francês, coloquei inglês, não é isso? E brasileiro. Isso quer dizer, então, que existem aí 2 ou mais homens. Se são 3 adjetivos, francês, inglês e brasileiro, existem aí 3 homens. Então, eles chegaram, não é isso? Vamos colocar o verbo aí. Chegaram. Mas, Aguinaldo, isso está muito estranho. O homem francês, inglês e brasileiro chegaram? Reparem, o nosso substantivo, ele está no singular. Se o nosso substantivo está no singular, obrigatoriamente, eu tenho de colocar artigo nos adjetivos a partir do segundo. O homem francês, o inglês e o brasileiro. Vejam só que legal. Quando eu tenho um substantivo e quero caracterizá-lo com 2 ou mais adjetivos, como fica o uso disso? Simples. O substantivo está no singular? Sim. Então eu tenho que colocar artigo nos adjetivos a partir do segundo. Então esse o é um artigo. Este o é um artigo. Certo? Então lembrem-se, sempre, quando eu digo sempre, eu quero dizer sempre que o substantivo estiver no singular, eu devo colocar artigo nos adjetivos a partir do segundo. O homem francês, o inglês e o brasileiro. Ora. Então aqui nós temos substantivo singular, artigo nos adjetivos. Ora. Mas se esse é o A, deve ter um B, não é isso? E se o nosso substantivo estiver no plural? Apenas os adjetivos. Apenas acrescentamos adjetivos. Ah, então eu posso colocar esta frase com o homem no plural? Posso. Então, como fica se eu puser homem no plural? Homens. Aí está no plural, não está? E aí eu vou deixar o artigo os homens... Os homens. Vamos lá. Os homens francês, ou inglês e o brasileiro? Não. Os homens francês, inglês e brasileiro. Aí eu não coloco mais os artigos. Que legal. Se o substantivo estiver no singular, eu coloco artigo nos adjetivos. Se o substantivo estiver no plural, basta acrescentar os adjetivos. Muito legal isso. Supimpa, como tudo na língua portuguesa. Ah, então eu só preciso colocar os artigos se o substantivo estiver no singular? Isto mesmo. Como substantivo plural, eu não coloco adjetivos, né? Eu coloco apenas o substantivo no plural. Simples isto. Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Então, cuidado com isso. Se você tiver um substantivo plural, você vai fazer o quê? Você vai apenas acrescentar os adjetivos. Que fácil, que simples. Como tudo na língua portuguesa. Já anotaram isso? Então vamos lá, vamos colocar mais algumas palavras, mais alguns exemplos aqui. Quando eu digo os planos social, econômico e político da nova
coligação partidária serão apresentados hoje. Os planos social, econômico e político da nova coligação partidária serão apresentados hoje. Esta frase está certa, 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 certa ou certa? Certa. Aí eles vão dizer assim, na frase, os planos social, econômico e político da nova coligação partidária serão apresentados hoje, poderia ter o substantivo plano e seu artigo no singular, sem prejuízo para a gramática do texto. Verdadeiro ou falso? O plano social, econômico e político da nova coligação partidária serão apresentados hoje. Aí alguns vão dizer assim, pode sim, porque existe um plano só com estas três características. Não. Se fosse um plano só com estas três características, o plano seria isso aqui, olha. O plano socioeconômico político da nova coligação, aqui só existe um plano com as três características. Não é isso? Agora, aqui existem três planos distintos. Se existem três planos distintos, o que é que eu tenho de fazer? O plano social, o econômico e o político. Muda tudo, não muda? Guardem isso na memória, então. Se você tiver planos distintos, você tem de colocar artigo nos adjetivos. Se você tiver um plano só com estas características, basta você colocar o adjetivo reduzido. Pronto, deste jeitinho. Aí está. Veja. Três planos distintos. Os planos. Planos está no plural, não está? Então basta acrescentar os adjetivos. Os planos social, econômico e político da nova coligação partidária serão apresentados hoje. Agora, o plano social, o econômico e o político. Plano está no singular, não está? Então aí você coloca artigo nos adjetivos e aí são três planos distintos, tanto é que eles serão apresentados. São três planos, não é isso? Então lembrem-se, se o substantivo estiver no singular, obrigatoriamente você vai colocar artigo nos adjetivos a partir do segundo. Agora, e se você apocopar, se você reduzir os adjetivos? Reduzindo os adjetivos, só existe um plano, não é? É. Então aí, olha, cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque a concordância aqui embaixo também muda. Quantos planos existem aqui? Apenas um. Um plano só com três características, não é? É. Então aqui, o plano socioeconômico político da nova coligação partidária será apresentado. Aí está. Eu tenho que dizer será apresentado. Eu não posso mais dizer serão, porque agora é um plano só. Que boa pegadinha, não? Todo mundo estava olhando só lá para cima e esquece desse aqui embaixo. Aí alguns vão dizer, Agnaldo, eles vão fazer isso com a gente na prova? Nossa, eles vão fazer pior. Isso daqui não é nada. O que eu faço com vocês é fichinha perto do que o examinador faz com o candidato em dia de prova. Pronto. Aí está. Aí alguém vai dizer, Agnaldo, mas eu não estou estudando com você para fazer prova. Tudo bem, a vida também faz isso com a gente. Pronto, agora as três estão corretas, tá certo? Sim, as três estão certas. A primeira, vamos colocar em vermelho para ficar bem destacado.
Aí está. O plano socioeconômico político da nova coligação será apresentado hoje. O plano social, o econômico e o político da nova coligação partidária serão apresentados hoje. Os planos social, econômico e político. A grande pegadinha disso, além disso que a gente já viu, é isso aqui, olha. Vejam esta aqui. Vamos colocar de novo aqui, vamos repetir. Eu tenho aqui o copiar e colar e vocês não, não é isso? Vamos fazer isso para ficar mais bonitinho aí para vocês. Os planos social, econômico e político. Uma boa pegadinha para isso, para esse tipo de exercício, é o seguinte. Reparem que planos está no plural, não está? Está. Pessoas distraídas podem começar a leitura assim. Os planos social. Ah, isso está errado. Eu sei que se existe um adjetivo, o adjetivo tem de concordar com o substantivo. Então, os planos social, isso é terrível. Aqui deveria ser sociais. Ah, se a frase parasse aqui, olha, se não tivesse o econômico e não tivesse o político, aí sim, eu tinha que colocar os planos sociais. Mas, quando eu coloco pelo menos mais um adjetivo, essa construção é correta. Os planos social. Sem problema algum. Por quê? Porque eu tenho aqui mais duas coisas. Então, são 3 planos, na verdade. Um plano que é social, outro plano que é econômico e um terceiro plano que é político. Então, quando eu digo os planos, eu estou falando destes 3 aqui, olha. Os planos social, econômico e político. É diferente, por exemplo, de tirar isto aqui, olha. Vamos tirar tudo isso. Vamos tirar mais um pouco. Mais um pouco. Aí está. Os planos social da nova coligação partidária serão apresentados. É óbvio que isso não dá, né? Os planos social, não. Tem de ser os planos sociais. Ninguém erraria isso. O problema está em colocar planos social e o social no singular. Mas aí tem de ter mais 2 pelo menos. Tá bem? O mesmo problema a gente teria com os homens. Os homens francês e brasileiros chegaram juntos. Os homens francês e brasileiros chegaram juntos. Esta frase está certa, 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 certa ou certa? Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, ela parece tenebrosa. Por quê? Ora, porque homens está no plural. Então francês também não deveria estar no plural? Os homens franceses? Não. Repare que nesta frase eu estou usando 2 ou mais adjetivos para qualificar homem, não é? Eu estou usando o adjetivo francês e estou usando o adjetivo brasileiros. Então, Aguinaldo, se brasileiros está no plural, franceses também não deveria? Não. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é o seguinte, que aqui existe um homem francês e existem vários homens brasileiros. Ah, já entendi tudo, Aguinaldo. Então eu posso mesclar isso? Posso, sem problema algum. Então, se apenas um homem francês chegou acompanhado de vários brasileiros, eu terei que dizer isso. Os homens franceses e brasileiros chegaram juntos. Ou seja, um francês e vários brasileiros numa trumpe, numa turma, num bando. Não é isso? E se fossem vários franceses e apenas um brasileiro? Ora, os homens franceses e brasileiros chegaram. Muito legal, não? Muito bom isso. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, isso não vai cair na prova.
Imagine você um leitor distraído lá no dia da prova com a seguinte frase: os planos social e políticos da nova presidenta foram publicados no Diário Oficial. Os planos social e políticos. É porque ela tem um plano social e vários planos políticos. Não é isso? É possível? É. Os planos sociais e político. Ela tem vários planos sociais e apenas um político. Os planos social e político. Um plano é social, o outro plano é político. Cuidem disso, isso estará na prova de vocês. Tá certo? Dúvidas, problemas até aqui? Não? Então vamos voltar ao início da nossa explanação. Veja lá. Concordância dos adjetivos. Eu coloquei um substantivo com 2 ou mais adjetivos. E se eu inverter agora? E se eu puser 2 ou mais adjetivos, ou melhor, 2 ou mais substantivos e apenas um adjetivo? É possível fazer isso? Sim. Eu tenho, por exemplo, um só substantivo e coloco várias qualidades para ele. Mas eu posso colocar uma qualidade só para várias pessoas, não posso? Uma característica só para vários itens. Então, vamos mudar isso. Vamos mudar para 2 ou mais... Opa! 2 ou mais substantivos determinados por um adjetivo. Aí está. 2 ou mais substantivos determinados por um adjetivo. Quando eu digo, por exemplo, homem e mulher, pontinhos, estiveram aqui. Eu estou vendendo uma casa. É uma casa retirada, afastada da cidade, que fica bem distante, que não tem vizinho próximo, não é isso? E aí apareceu lá uma garota vestida de vermelho, a dama de vermelho, linda, bela, demais, estonteante, e o outro carinha que foi com ela mostrar a casa. Viram ontem a novela, não é? Nem eu também, mas foi legal. E aí, eu era o caseiro lá da propriedade. A gente sabe quando a gente vai ver uma casa para comprar, para alugar ou coisa assim, não é tão fácil assim encontrar a chave ou encontrar a pessoa que nos leva. E eles foram em 2 segundos lá na novela. Mas é novela, né? E aí, eles estavam interessados na casa. Então vamos colocar aí interessado, interessada, interessados, interessadas. O que é que vocês dirão? Homem e mulher. E aí? Homem e mulher interessada. Homem e mulher interessada? Isto mesmo. Aguinaldo, não deveria ser interessados. Estiveram aqui? Vamos colocar um adjetivo mais simples para que todos tenham esta ideia. Homem e mulher bela, homem e mulher belos. Depois a gente coloca o interessado. Eu só quero mostrar aqui com setinhas. E aí? Aqui nós temos a seguinte possibilidade. O adjetivo foi colocado depois dos substantivos, não foi? Foi. Mas eu poderia colocar este adjetivo antes dos substantivos. Eu poderia colocar o adjetivo aqui na frente. Belo homem e mulher estiveram aqui. Belo? Não deveria ser belos, Aguinaldo? Não. Sempre que você vai colocar um adjetivo, vamos colocar só 3 tracinhos, assim 4 tracinhos, ligados a 2 ou mais substantivos, não importa quantos você tenha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Quando você vai colocar 2 ou mais substantivos, o adjetivo pode vir antes
ou o adjetivo pode vir depois, não é isso? Existe então uma diferença com o adjetivo vindo antes e com o adjetivo vindo depois. Como é que funciona isso? Eu vou tirar da tela isso aqui para que a gente faça um gráfico e você veja. Sempre que eu tenho dois ou mais substantivos e vou colocar um único adjetivo, eu tenho de verificar se esse adjetivo veio antes ou se esse adjetivo veio depois. Se o adjetivo veio antes dos substantivos, ele só pode combinar com o mais próximo. Só com o mais próximo. Se o adjetivo veio depois, ele pode combinar com o mais próximo ou ele pode combinar com o conjunto no plural. Sério? Isto mesmo. Então, a grande dica é esta. Quando o substantivo veio antes, quando o adjetivo veio antes, ele combina com o mais próximo. Quando ele veio depois, ele combina com o mais próximo ou com o conjunto no plural. Aí está. Adjetivo anteposto aos substantivos concordará apenas com o mais próximo. Substantivo pós-posto ao adjetivo concordará com o mais próximo ou com o conjunto no plural. Com o mais próximo ou com o conjunto no plural. Aí está. Adjetivo anteposto aos substantivos concorda apenas com o mais próximo. Adjetivo pós-posto aos substantivos concorda com o mais próximo ou com o conjunto no plural. Bem legal isso. Agora a gente já pode entender aquelas frases. Vejam aí. Belo homem e mulher estiveram aqui. Homem e mulher bela estiveram aqui. Homem e mulher belos estiveram aqui. Vejam lá. Quando eu digo belo homem e mulher, estou concordando apenas com homem. Homem e mulher bela, estou concordando apenas com mulher. Belos, homem e mulher, eu estou concordando com o conjunto. Então, se vem antes ou se vem depois, eu posso combinar com o mais próximo. Isto mesmo. E se vem depois, eu posso combinar com o conjunto no plural. O melhor é pensar assim. Como é a concordância? Sempre com o mais próximo. Se veio antes, concorda com o mais próximo. Se veio depois, concorda com o mais próximo. Nunca vai ser com o conjunto, só se vier depois. Se vier depois, pode combinar com o conjunto. Aí está. Então, ele sempre concordará com o mais próximo. Sempre. Se vier depois, poderá combinar com o conjunto. Simples assim. Fácil deste jeito. Então, como é que eu, Aguinaldo, penso? O adjetivo sempre concorda com o mais próximo, ou antes ou depois. Sempre concordará com o mais próximo. E se vier depois, ele pode também combinar com o conjunto. De novo, o adjetivo veio antes ou o adjetivo veio depois, ele sempre combinará com o mais próximo. Sempre. E se ele vier depois, também pode combinar com o conjunto. Concordando com o mais próximo é sempre correto. Sempre, 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 sempre. Ou antes ou depois. E se vier depois, pode combinar também com o conjunto. Então vamos lá. Vamos devolver aquela palavra interessado, interessada, interessados, interessadas. Interessado. Aí está. Aqui eu terei que dizer interessada. Ou então, como veio depois, eu posso dizer interessados. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, se você diz interessado homem e mulher, parece que só o homem é interessado. Se você diz homem e mulher interessada, parece que só a mulher é interessada. Agora, se você diz homem e mulher interessados, aí sim, aí parece que os dois são interessados. Ora, 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 ora. Quando eu digo homem e mulher interessada, eu estou concordando apenas com o mais próximo.
Mas esse adjetivo, ele serve também para homem? Serve. O homem pode ser interessado? Pode. A mulher pode ser interessada? Pode. Então, ambos são. Mesmo que a concordância seja feita apenas com o mais próximo, mesmo que a concordância seja feita apenas com o mais próximo, esse adjetivo pode se referir ao outro também? Pode. Então, mesmo que ele faça concordância apenas com o mais próximo, ele se refere ao conjunto. Então, quando eu digo interessado, homem e mulher, o homem pode ser interessado? Pode. A mulher pode ser interessada? Pode. Esse adjetivo serve para os dois? Serve. Então, ele está se referindo aos dois, mesmo que concorde apenas com o mais próximo. Homem e mulher interessada estiveram aqui. Esse adjetivo interessada serve para o homem? Serve. Serve para a mulher? Serve. Então, ambos são. A mesma coisa aconteceu aqui, olha. Quando eu digo belo homem e mulher, o ser homem pode ser belo? Pode. O ser mulher também pode ser belo? Pode. Então, quando eu digo belo homem e mulher, eu estou falando dos dois, mesmo que ele concorde apenas com o mais próximo. Homem e mulher bela. Vejam, mesmo que concorde apenas com o mais próximo, a qualidade de ser belo também se aplica ao homem. Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, e se eu quiser dizer que só o homem é interessado, só a mulher é interessada? Aí eu teria de fazer o quê? Eu teria de mudar a ordem das palavras. Eu teria de dizer assim, mulher e interessado homem estiveram aqui. Aí está. Agora sim, deu certo. Eu poderia dizer, mulher e belo homem estiveram aqui. Só o homem é interessado, só o homem é belo. Vejam, homem, mulher interessada e homem estiveram aqui. Agora, só a mulher é interessada, assim como bela, só a mulher é bela. Estão vendo? Eu estou mudando a ordem das palavras. Aqui eu tirei a mulher, não é isso? Reparem, no primeiro contexto, mulher e interessado homem, belo homem. Então, só o homem é interessado, só o homem é belo. Agora, vejam isso. Mulher interessada, mulher bela e homem. E homem. Aqui eu estou tirando o homem da jogada. O homem é interessado? Não. O homem é belo? Não. Então eu construo a frase de outra maneira. Reparem, se eu coloco mulher e homem interessado, mulher e homem belo, com certeza ambos são. Tudo bem? Sem problema? Então, vamos guardar isto na memória. O quê? Dois ou mais substantivos caracterizados por um único adjetivo. Se vem antes ou se vem depois, sempre concordará com o mais próximo. Se vier depois, também pode combinar com o conjunto. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões? Não, mas nós temos uma curiosidade. Uma não, 3. Então vamos colocar curiosidades. Aí vocês vão dizer, nossa, quantas curiosidades. Sim, é uma aula curiosa. Vamos lá, primeira curiosidade. Vocês já ouviram falar em palavras que expressem parentesco? Sim. Quando você usa o parentesco, você só pode fazer... Vamos lá, você não só pode fazer, volta tudo. Quando você usa palavras que indicam parentesco, qualquer concordância é possível. Eu abreviei qualquer, mas acho melhor não abreviar, senão depois vocês vão abreviar e vão dizer, o Aguinaldo abreviou, eu também posso. Aluno não pode abreviar nada, professor pode, aluno não. Porque professor daqui a pouco termina a aula, vai para casa e nem lembra que abreviou. Aluno abrevia, vai para casa, 15 dias depois vai ler o caderno, não lembra a abreviatura, fica, meu Deus, o que é isso? Então, nunca abreviem. Vocês já repararam que eu abrevio pouquíssimas coisas aqui nas nossas aulas, para que vocês também não abreviem, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu digo, por exemplo, sogra e cunhado, são parentes?
Sim, são parentes da cobra, não é isso? Da serpente. Senão a serpente seria um ser solitário no mundo. Brincadeira, são gentes legais. Sogra e cunhado, simpático, simpática, simpáticos ou simpáticas. Ora, se vem depois, pode ser combinando com o mais próximo, não é isso? Sogra e cunhado simpático, combina com o mais próximo. Ou então simpáticos, combinando com o conjunto. Isto mesmo. E se eu puser antes? Aí eu tenho que dizer simpática sogra e cunhado. Ah, se eu combino com o mais... se vem antes, combina com o mais próximo. Até aqui é regra geral, não é? É. Veio depois, combina com o mais próximo. Cunhado simpático. Ou combina com o conjunto. Sogra e cunhado simpáticos. Até aqui não há curiosidade alguma. Cadê a curiosidade? Ainda não chegou. Simpática sogra e cunhado. Não há curiosidade alguma. Isso daí é o que a gente já viu. Ah, a curiosidade vem aqui. Se é palavra que indica parentesco, sogra é palavra que indica parentesco, cunhado também? Sim. Então qualquer concordância é possível. O que isto quer dizer? Que eu posso concordar com o conjunto mesmo estando antes. Olha que legal. Esta é a nossa curiosidade. Com as palavras que indicam parentesco, eu posso combinar com o mais próximo ou com o conjunto no plural, em qualquer circunstância. Então, se vem depois, posso combinar com o conjunto no plural ou com o mais próximo. Se veio antes, eu posso combinar com o mais próximo ou com o conjunto no plural. Mas só porque expressam parentesco, hein? Se não expressarem parentesco, isto não serve. O que são palavras que indicam parentesco? Sogra, tio, cunhado, irmão, primo, sobrinho, neto, avô, avó, madrasta, padrasto, madrinha, padrinho. São palavras que indicam um grau de parentesco, não é isso? Agora, cuidado. Se eu disser, por exemplo, se eu disser mãe e vizinha. Mãe e vizinha indicam parentesco? Não. Mãe e filha indicam. Se eu disser mãe e marido, sim, indicam parentesco. Se eu disser mãe e advogado, indicam parentesco? Não. Então, cuidado com isso, hein? As duas palavras em si têm que expressar parentesco. Se eu disser sogra e advogado estiveram aqui cobrando a pensão. Sogra e advogado estiveram aqui. Aí eu só posso fazer a concordância daquele outro jeito. Não tem mais nada a ver com parentesco. Tá certo? Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar em nomes próprios? Sim. Atanagildetina, Radegondes, Ermengarda, que mais? Austrigésilo. Com os nomes próprios, você só pode fazer a concordância no plural. Fernando e Florbela, famosos. Não pode combinar com Florbela? Não. Florbela e Fernando, famosos. Não pode combinar só com Fernando? Não. Com os nomes próprios, você só pode usar o plural. Sempre que você tiver nome próprio, você só pode usar o plural. Ou seja, você só pode fazer a concordância com o conjunto. Com nomes próprios, dará com o mais próximo, nem antes, nem depois. Não é isso? Ah, vamos colocar então aqui na frente famosos, Florbela e Fernando. Ah, não mudou, mudou? Não. Quando são nomes próprios, eu tenho de fazer obrigatoriamente a concordância com o conjunto. Não importa se veio antes ou se veio depois. Tudo bem? Sem problema? E última curiosidade. Palavras
que expressam oposição. Palavras em oposição. Sempre que você tiver palavras em oposição, você só pode usar o plural. Como assim palavras em oposição? Como sogra e felicidade. Se você tem sogra, você não tem felicidade. Se você tem felicidade, você não tem sogra. Brincadeirinha com a sogra, hein? Eu tenho uma sogra que se chama Felicidade. Então, eu tenho sogra e felicidade. Vamos lá. Dia e noite. Ah, olha só. Dia está em oposição à noite, não está? Então, aqui eu só posso usar o adjetivo no plural. Dia e noite, claros. Claros, dia e noite. Sério, Aguinaldo? Sério. Mesmo vindo antes, vindo depois, eu só posso fazer a concordância com o conjunto. Quando eu digo amor e ódio, vamos colocar ira, porque é o amor e a ira. Amor e ira eternos. Não é isso? Ou então eternos, amor e ira. Aí está. Guerra e paz, a mesma coisa, guerra e paz eternos. Que eternos? Eternas. Guerra e paz eternas. Por quê? Porque guerra é feminino, paz também, não é isso? Eternas, paz e guerra. Aí está. Simples deste jeito. Vamos registrar isto aqui para que não haja dúvida. Reparem. Nós estamos fazendo aí a concordância com o conjunto no plural, sempre. Nomes próprios, eu só posso usar concordância no plural. Palavras em oposição, eu só posso usar concordância no plural. Tanto antes quanto depois. Dia e noite claros, claros, dia e noite. Amor e ira eternos, eternos, amor e ira. Guerra e paz eternas. Ué, por que foi para o feminino? Ora, porque a guerra é feminino, a paz também é feminino. Então, dois femininos, obrigatoriamente o feminino. E por que aqui em cima ficou claros? Porque aqui eu tenho o dia e a noite. Quando eu misturo gêneros, prevalece o masculino. O masculino é a forma neutra da língua portuguesa. Então, dia e noite, claros, amor e ira, o amor e a ira, eternos. Quando eu misturo gêneros, a concordância se faz no masculino, que é a forma neutra. Tudo bem? Sem problemas? Eis aí, então, a nossa flexão de plural, tá certo? Agora, tomem cuidado com uma coisa bem legal. Quando eu disse lá, homem e mulher bela estiveram aqui, mulher e homem belo estiveram aqui, eu estava usando isto tudo como adjunto adnominal. Vejam isto. Mulher e homem belo. Vamos inverter? Vamos colocar homem e mulher bela estiveram aqui. A palavra bela aqui está se referindo ao conjunto, não é isso? É. Vamos separar aí estas partes. Ele está concordando com mulher, mas, vejam lá. Homem e mulher, isso tudo é o nosso sujeito. Concordam comigo? Sim. Quando a gente faz análise sintática, aqui está o sujeito e aqui está o predicado. Não é isso? É. Repare que o adjetivo que eu usei, bela, ele está dentro do sujeito, se referindo ao sujeito. Esse bela, então, é o que nós vamos chamar de adjunto adnominal. Ele está junto do nome, coladinho ali. Então, ele se refere ao sujeito e está dentro do sujeito. Isso é o nosso adjunto adnominal. Certo? Certo. Vamos inverter isso? Como assim, Aguinaldo? Vamos tirar o bela que está aqui, vamos tirar esse adjetivo que está aqui e vamos colocar em algum lugar aqui dentro do predicado? Vamos, disseram todos euforicamente. Então vamos lá.
Eu vou dizer, então, homem e mulher estavam o quê? Belos. Aqui. Eu mudei o verbo para o tempo verbal para ficar com sentido aqui para nós. Ah, e eles estiveram aqui? Estiveram, e eles estavam belos. Olha só. Muda tudo, não muda? Muda. Olha que interessante. Na primeira frase, então, eu tenho o sujeito e o predicado. Na segunda frase, eu também tenho sujeito e predicado. Aí está. Aqui está o nosso sujeito. Aqui está o nosso predicado. Reparem o seguinte. Quando eu usei bela na frase de cima, esse bela estava dentro do sujeito, não estava? Sim, se referindo ao sujeito. Ah, olha só. Mudou de posição. Ele saiu do sujeito e foi para o predicado. Quando ele está dentro do sujeito, se referindo ao sujeito, ele é chamado de adjunto adnominal. A gente já viu isso. Acabamos de falar. Então, isto aqui é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está dentro do sujeito, se referindo ao sujeito. Agora, esse belos está dentro do predicado, se referindo ao sujeito. Quando ele está dentro do predicado, se referindo ao sujeito, ele deixa de ser um adjunto adnominal e passa a ser um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, isto mesmo. Agora, ele é uma qualidade para o sujeito dentro do predicado. É muito diferente. Então, existe a função de adjunto adnominal e existe a função de predicativo do sujeito. Todos estes exemplos que nós vimos até agora, em todos eles, vejam aqui, dia e noite, vamos colocar outra cor? Dia e noite claros, claros, dia e noite. Amor e ira eternos, eternos, amor e ira. Que mais? Simpática sogra e cunhado simpático. Que mais? Homem e mulher interessada, interessado homem e mulher, belo homem e mulher, bela homem e mulher. Tudo isso de que nós falamos até agora, tudo isso era adjunto adnominal. Tudo era adjunto adnominal. Tudo. Por quê? Porque eu queria que vocês percebessem esta concordância. Tudo era adjunto adnominal. Então, sempre que for adjunto adnominal, vale esta regra obrigatória que nós fizemos até agora. Mas e se vira predicativo do sujeito? Como predicativo do sujeito, sempre concordará com o conjunto. Sempre. Então vamos anotar isso. Como predicativo do sujeito, sempre concordará com o conjunto. O predicativo sempre concordará com o conjunto no plural. Aí está. Vejam só. Homem e mulher parecem bonitos na foto. Qualquer foto que você vê hoje, todo mundo é bonito, né? Já inventaram tantas câmeras fotográficas, deviam inventar uma que já viesse com Photoshop. Você tira a foto e ela já deixa você lindo na hora que você vai naquele. Deixa eu ver como ficou. Você já tá lindo. Vamos lá. Esse bonitos que aparece aqui, o que é que ele é? Ele é um predicativo do sujeito. Vamos inverter esta frase? Vamos. Bonitos
parecem homem e mulher na foto. Olha só, eu inverti, mas ele continua sendo o quê? Ele continua sendo um predicativo do sujeito. Não é porque eu inverti que ele deixou de ser predicativo do sujeito. Ele continua sendo predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito continua sempre concordando com o conjunto. Veja aqui outra inversão. Bonitos homem e mulher parecem na foto. Ah, olha só. Se eu trocar o verbo parecer pelo verbo saírem, aí está. Continua sendo o predicativo do sujeito. Bonitos saíram. Saírem, né? Saíram, né? Aí está. Bonitos homem e mulher saíram na foto. Muito legal isso. Então, o predicativo vai concordar com o conjunto no plural, tá certo? Sempre vai concordar com o conjunto no plural. Agora, nós temos uma curiosidade curiosíssima. Aí você vai dizer, Aguinaldo, isso já não era curiosidade? Era. Agora eu tenho uma curiosidade dentro da curiosidade. Pensem nisso. O predicativo do sujeito é uma qualidade para o sujeito colocada dentro do predicado. Então, obrigatoriamente, ele tem que concordar com um conjunto que se chama sujeito. O sujeito é constituído de 2, 3, 4, 10 elementos. Então, o adjetivo que funciona como predicativo do sujeito vai concordar obrigatoriamente no plural. Mas, eu sei que isto pode deixar a ideia um pouco confusa, mas eu sou obrigado a falar isso porque a UNB costuma usar isso. E quando você for fazer uma redação, você pode usar isso, tá bem? Vejam lá. A casa e o... A casa e o quê? Vamos pensar naqueles filmes americanos de Velho Oeste. A casa e o celeiro estavam abandonados. Aí está. A casa e o celeiro estavam abandonados. Esse abandonados o que é? Esse abandonados é um predicativo do sujeito. Não é isso? É. Vamos mudar a ordem. Vamos lá. Vamos colocar esse abandonados aqui na frente. Abandonados, a casa e o celeiro estavam. Ora, esse abandonados continua sendo predicativo do sujeito. Concordam comigo? Concordam. Vamos mudar a ordem de novo? Vamos pegar esse abandonados e vamos colocar aqui. A casa e o celeiro abandonados estavam. Ora, o que eu estou fazendo? Eu estou brincando de mudar a posição do predicativo do sujeito. Mas, em todo caso, eles continuam predicativos do sujeito, não é? Então, em todos os casos, eles continuam combinando com o conjunto no plural. Porque, se é um predicativo do sujeito, concordam com o conjunto no plural. Eu poderia até aqui colocar uma vírgula, olha. Aí está. Abandonados, a casa e o celeiro estava. A casa e o celeiro, vírgula, abandonados, vírgula, estavam. Também é correto? Também. Como ele está deslocado, vejam, eu posso então isolar por vírgula. Não é obrigatório o isolamento por vírgula, mas por estarem deslocados eu posso. No primeiro eu poderia colocar vírgula? Não, porque ele não está deslocado. Mas. Vejam uma coisa que a gramática permite e que pode trazer grande problema para a prova. Vamos pegar este aqui. Então, vamos mudar mais uma vez. Estava abandonada a casa e o celeiro. Crianças, esta frase está certa ou certa?
que é que vocês dirão? Alguns vão dizer, Aguinaldo, você deu 3 opções, certa, certa, certa ou certa? Nossa, são 4 e não são 3, né? Tudo bem. Esta frase está certa. Por quê? Vejam, eu fiz aqui uma inversão sintática. Eu peguei isto que estava aqui e coloquei lá na frente. Então, Aguinaldo, se você pegou isto que estava ali e colocou lá na frente, não deveria ser estavam abandonados a casa e o celeiro? Eu digo, nossa, é mesmo. Eu devia ter trazido, então, esta frase aqui para baixo e ter colocado esse estavam abandonados aqui na frente, não é isso? Fazendo as devidas adaptações, tirando os pontos, as letras maiúsculas e trazendo o meu predicativo para cá. Isto mesmo. Deveria ser assim, não deveria? Deveria, Aguinaldo. Você então fez o que a gente fez. Você pegou esse estavam abandonados e colocou lá no começo. Isto mesmo. Mas, vejam que legal. Aqui eu tenho um sujeito composto, não tenho? Tenho um sujeito constituído por 2 núcleos. Eu tenho o núcleo casa e tenho o núcleo celeiro. A concordância verbal, a concordância verbal permite que, neste caso, a gente concorde o verbo com o mais próximo. A concordância verbal permite que a gente concorde o verbo apenas com o mais próximo. Ora, se o verbo está concordando apenas com o mais próximo, o predicativo também concorda com o mais próximo. Nós ainda não falamos disso. Isso é a concordância verbal. Nós vamos falar disso lá na frente. Quando você tem um sujeito composto e o verbo vem antes do sujeito composto, eu posso concordar com o mais próximo. Eu posso dizer, chegaram o menino e a menina. Ou então, chegou o menino e a menina. Eu posso dizer, saíram o pai e a mãe. Ou eu posso dizer, saiu o pai e a mãe. Eu posso dizer, comprou um carro o esposo e a esposa. Ou então compraram um carro o esposo e a esposa. Se o verbo está concordando com o conjunto, o adjetivo também concorda com o conjunto. O predicativo do sujeito também concorda com o conjunto. Agora, se o verbo estiver concordando apenas com o mais próximo, o predicativo do sujeito tem de concordar apenas com o mais próximo. Veja aí, então, a nossa frase. No de cima, o verbo está concordando com o conjunto, não está? Estavam a casa e o celeiro. Então, abandonados também concordam com o conjunto. Agora, o estava concorda apenas com casa, que é o mais próximo. Se o verbo está concordando apenas com o mais próximo, então o adjetivo também concordará apenas com o mais próximo. Reparem que nas frases anteriores o verbo está sempre no plural, não está? Se o verbo concorda com o conjunto, então o predicativo do sujeito também concordará com o conjunto. Tudo vai depender do verbo, então. O verbo está concordando com o conjunto? Sim. Então o predicativo também concorda com o conjunto. O verbo está concordando com o mais próximo? Então o predicativo concordará com o mais próximo. Eu sei, vocês sabem, todos nós sabemos que ambos aqui são sujeito. Aqui eu tenho um sujeito composto, mas eu posso combinar com o mais próximo. Tá certo? Então vamos lá. Vejam esta frase. Homem e mulher saíram bonitos na foto. Vamos brincar com esta frase, então? Vamos lá. Vamos colocar esta frase aqui, ou estas frases aqui. Homem e mulher saíram bonitos na foto. Eu posso mudar esta frase? Não. Quando temos um sujeito composto, o verbo, então, concorda no plural. Homem e mulher saíram.
Quando é que eu posso concordar com o mais próximo? Quando o verbo vem antes. Se o verbo vem antes, então eu posso concordar com o mais próximo. Vamos ver. Bonitos saíram, homem e mulher na foto. Saíram no plural. Aqui eu poderia colocar saiu. Quem saiu? Homem e mulher. Mas aí, se o saiu está no singular, o bonito também fica no singular. Não é isso? Isto mesmo. Então aí está a dica. Veja, quando o verbo vem depois, eu só posso combinar com o plural. Não é isso? Então o predicativo do sujeito também vai para o plural. Isso é muito legal. Verbo no plural, predicativo no plural. Não é isso? Que é a lei, é o que manda a gramática normativa. O adjetivo veio antes, aí está. Então aqui eu concordo apenas com o mais próximo. Por quê? Porque o verbo está no singular. Se o verbo está no singular, predicativo no singular. Se o verbo está no plural, predicativo no plural. Olha só. Bonitos saíram, homem e mulher na foto. Bonito saiu homem e mulher na foto. Isso quer dizer que só o homem saiu bonito na foto? Não, a mulher também saiu bonita, mas está concordando com o mais próximo. Por quê? Porque o verbo concorda com o mais próximo. Mas e se o verbo estivesse no plural? Aí só poderia concordar como conjunto no plural. Tudo bem? Sem problema? Ficou claro, óbvio, evidente, ululante isso daí? Sim? Então guardem isso na memória. O que é que vocês têm de lembrar? Quando o adjetivo funciona como adjunto adnominal, ele sempre concordará com o mais próximo, antes ou depois. E se vier depois, pode combinar com um conjunto. Expressou parentesco? Qualquer concordância é possível. São nomes próprios ou palavras que indicam oposição? Só posso concordar com o plural. Se eu transformo o adjunto adnominal em predicativo do sujeito, ele deve concordar com o conjunto no plural. Mas, se a gente inverte a posição dos termos, se o verbo fica no singular, então aí o adjetivo ficará também no singular. O predicativo do sujeito fica no singular, acompanhando a mesma concordância do verbo. Está claro isso? Agora é treinar, 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 treinar e treinar. Tá certo? Vocês podem começar a treinar agora, porque nós vamos fazer uma pausa para um café e durante o café vocês já podem fazer muitos exercícios. Voltamos daqui a 15 minutos para a nossa terceira parte da aula de hoje. Até já!